Olá para você ligado nas redes sociais da Mais Comunicação Integrada, começando mais um Pode Mais, hoje na paróquia São José de Roca Sales, entrevistando o padre João Paulo Schaeffer. Tudo certo, padre, obrigada por nos receber, por tirar esse tempo aí para conversar com a gente aqui no Pode Mais. Tudo bem, tudo certo, Vanessa, tudo certo, Igor. Com alegria acolhê-los aqui na nossa comunidade paroquial para esse bate-papo, para falar um pouco sobre a nossa vida, sobre a dinâmica da comunidade, da igreja, que aqui estamos para poder ajudá-los e colaborar. Muito bem, a gente fica feliz por ter aceitado o nosso convite, Bom, só para a gente iniciar essa conversa, chegaste aqui no início do ano, Sim, juntamente com o padre José Emílio Lunques, que é o outro padre aqui da comunidade, que nos auxilia, chegamos no dia 19 de janeiro, nossa chegada aqui. Estamos ao longo deste ano, agora já adaptados à realidade, já conhecemos as comunidades, são 22 comunidades aqui em Roca Sales, E este chão imenso, que são... que percorremos as estradas aqui de todo o município de Roca Sales e conhecendo a realidade, as pessoas, e na sua diversidade muito rica, que isso é o bonito da nossa vida. E só para entender um pouquinho mais do teu lado pessoal, padre, qual a tua naturalidade, enfim, contar um pouquinho de como, que aqui é uma realidade um pouquinho diferente, acredito, em algumas coisas do que tua terra natal. Sim, eu venho de uma pequena comunidade agrícola da origem alemã, município de Barão. Sou 12º de 14 filhos do casal Arthur e Maria Sibila Schaeffer, hoje já falecidos, e os meus irmãos se espalharam, não residem mais nenhum na nossa comunidade natal. Caxias, Farroupilha, Carlos Barbosa, a maioria deles vivem, Barão mesmo, mas na sede, no centro, não no interior, no bom princípio. E tem um irmão que é padre, que ele está em Capão da Porteira, município de Viamão, na Arquidiocese de Porto Alegre, o meu irmão, o padre João Miguel Schaeffer. Tenho 51 anos de idade, completados agora em junho, e tenho 11 anos e meio de vida sacerdotal. Juntamente com meus pais, meus irmãos, nós cultivamos uma pequena propriedade agrícola até os 18 anos, permaneci lá com eles, na nossa comunidade. Depois eu me mudei para Carlos Barbosa, isso foi em 89, lá onde eu comecei a trabalhar na Tramontina. E isso era um sonho que eu tive como... A nossa realidade, o sonho da maioria da juventude, porque eram tempos difíceis na agricultura, hoje se tem mais acesso aos equipamentos, mais incentivo na agricultura, como teve naquela época. E a maioria das famílias, elas infelizmente abandonaram o meio agrícola, Então, a nossa família também, ela toda abandonou o meio agrícola, E eu, de 89 até final de 2001, eu então residi em Carlos Barbosa, trabalhei na Tramontina, e foi nesse período que eu também cursei o ensino médio em Carlos Barbosa, que na nossa comunidade de origem, a escola era séries iniciais até o 5º ano, então em Carlos Barbosa, nessa oportunidade, enquanto trabalhava, também cursei o ensino médio, e eu ingressei no seminário já com 30 anos de idade, O normal de um vocacionado, que faz a normalidade da formação, com 25, 26 anos de idade, menos de 25 anos existe uma regra na igreja que não se ordena padre, Então 25, 26, que o padre é ordenado. Eu ingressei no seminário com 30, E então nós chamamos isso de uma vocação adulta. A família é sempre muito ligada à comunidade, à igreja, à participação, Isso era importante para nós, como família ainda é hoje, Então, a gente tem a alegria de participar, de estar junto na vida das pessoas, nas comunidades, E ingressando no seminário,
eu ingressei no curso propedêutico. Nós somos diocesanos, padres diocesanos, então os chamados de congregação religiosa, eles têm um noviciado. Entre ensino médio, algum momento da formação, e ensino superior, né, tem um noviciado. Nós, diocesanos, temos o propedêutico. Em 2002, no seminário São José de Gravataí. Em 2013, ingressei na filosofia, na extinta FAFINC, junto ao seminário Nossa Senhora da Conceição em Viamão, onde cursamos 3 anos de filosofia. Depois, em 2005, iniciamos os estudos de teologia, né? 2006, melhor dizendo, iniciamos os estudos de teologia na PUC, em Porto Alegre, residindo no seminário Nossa Senhora da Conceição em Viamão. E em 2008, 6 de setembro, mais precisamente, foi instalada a Diocese de Montenegro. Até então eu era seminarista da Arquidiocese de Porto Alegre. Então nós, pela região geográfica que a gente residia, Barão, né, que é a minha origem, pertencendo à paróquia Nossa Senhora da Natividade, né, de Barão, nós pertencemos à região geográfica da Diocese de Montenegro, que agora, dia 6 de agosto, estará completando 14 anos de diocese, né? Então, nosso primeiro bispo foi Dom Paulo Antônio de Conto, aqui natural da região aqui de Jacarezinho, né, próximo daqui, e atualmente nós contamos com o Dom Carlos Gonçalves Rômulo e Silva, que é o nosso segundo bispo diocesano. Então estamos com 11 anos e meio de padre e a terceira paróquia que estou atuando neste período de 11 anos de padre. Quais foram os outros lugares que tu passou antes daqui? Iniciei em Poço das Antas, né? Como era ainda uma diocese nova, então nós ainda estávamos estruturando o nosso corpo do clero, dá para dizer assim, né? Então, era um período que até então a gente tinha padres emprestados e outras dioceses na formação, nos seminários, né? Então a gente, com os padres novos que foram sendo ordenados, né? Então eu fui ordenado padre dia 11 de dezembro de 2010, dia 16 de janeiro de 2011 eu assumi a paróquia São Pedro Apóstolo de Poço das Antas. Não é costume da igreja de ordenar um padre e já colocá-lo como pároco. Então eu já tive essa incumbência de sair do seminário, né, e já ser pároco na paróquia São Pedro Apóstolo de Poço das Antas. Eu tenho uma filosofia pessoal, né, de permanecer 5 anos numa paróquia. Então sempre diálogo com o bispo, quem vai dar a resposta sim ou não é o bispo, né? Não é só o padre querer, não, é o bispo ele que organiza essa questão de permanência numa paróquia ou numa atividade ou outra, né, que seja estar na frente dos seminários ou na coordenação pastoral ou coisa mais assim dentro da diocese. Então, em diálogo com o Dom Paulo, na época, então fui transferido para a paróquia Santo Inácio do Alto Feliz, onde permanecia até agora, início de janeiro deste ano, permaneci 6 anos. Né? Então vim para cá, estou agora na metade do primeiro ano aqui na paróquia São José de Roca Salles. E padre, assim, tu comentaste que o teu irmão também é padre, né? Tá nessa caminhada. Isso talvez tenha te influenciado, ou a gente costuma ouvir que é um chamado, né? Para ingressar nessa profissão, digamos assim. Como é que foi para ti? Como é que tu deu essa virada de chave? Justamente porque tu começou mais tarde, né? Como tu mesmo disse, teve outras profissões antes, né? Enfim. Pior que não, Vanessa, né? Meu irmão teve um pouco parecida a história como a minha também, né? Ele ingressou um pouquinho mais jovem do que eu no seminário. Eu ingressei com 30 e ele ingressou com 24, né? Então ele também é uma vocação adulta, né? Mas na minha comunidade de origem, mesmo estando residindo em Carlos Barbosa, aos finais de semana eu colaborava lá da comunidade e o que me marcou sim, foi a ordenação de padre do meu irmão em 96, né? Em 96.
Eu estava cursando ensino médio, né, em Carlos Barbosa, tudo mais, né, e isso me marcou, a ordenação dele, né. Mas a caminhada de seminário toda ele, assim, porque tem uma história na nossa família, que cada família tem a sua história, né. Porque esse meu irmão, o padre João Miguel, ele foi criado pelo meu avô, quando o meu irmão faleceu, então por duas irmãs do meu pai, minhas tias. Então ele não conviveu com a gente. Éramos vizinhos de 200 metros de distância, mas lá pelas tantas a gente foi descobrindo que ele era nosso irmão. Então a gente tem, e meus irmãos mais velhos, eles foram, um foi trabalhar em Farroupilha, né? Nós, como somos uma família grande, a diferença de idade também é muita, né? E o meu irmão mais velho, ele saiu de casa, ele não é padre, ainda hoje reside em Farroupilha, mas ele saiu de casa com 15 anos e eu tinha 1 ano de idade, né? E aí, quer dizer, ele vinha para casa uma vez por ano. E lá pelas tantas, a gente não vai se dando consciência, se conta que ele é nosso irmão, né? Ele vinha nos visitar, mas era alguém que vinha e tudo mais, passavam o Natal com a gente e depois ele voltava e isso era algo natural, né? Então a família tem as suas histórias, né? Mas tinha lá em casa, tinha um vizinho meu que era seminarista, que era mais jovem, né? Mais jovem até do que eu, né? E ele, como eu, era atuante na comunidade, nesse período era seminarista, e quando ele vinha do seminário, eu estava cursando ensino médio, ele sempre conversava comigo sobre o seminário, né? E ele foi ordenado padre em 2000, né? Hoje ele deixou o ministério, né? O então padre Wilson Schaeffer, né? Primo, vizinho nosso de casa, e ele deixou o ministério há uns 5 anos atrás, né? Mas ele quem mais assim foi o incentivador, né, da minha vocação. De criança eu tinha o sonho de ser padre, mas foi um sonho que se realizou mais adiante, não na normalidade que seria como ingressar no seminário para... Na época tinha seminário para fazer o ensino fundamental, na partir da 6ª série, né, a gente não sabe dizer ao certo por que razões a gente não foi para o seminário, né? Mas tudo tem seu tempo, na verdade. Tudo tem seu tempo, tudo tem seu tempo, né? Então, mas quem influenciou mesmo foi este vizinho nosso lá que era seminarista e ele falava muito bem do seminário. O meu irmão, como eu estava trabalhando na Tramontina, ele quando vinha finais de semana ou quando ele estava em casa, né, período de férias do seminário, eu não estava em casa. Então a gente não tinha muito contato. Então isso também é uma realidade, mas e com o outro a gente já tinha mais contato. Sim. Então são outras realidades, né? Com certeza. E questão de aceitação, a família aceitou bem isso? Sim, isso porque a nossa família, ela sempre teve uma característica da família é a oração diária, né? E nessa oração diária, meus pais, de modo especial, nós sempre à noite, em todos os momentos, refeições, não se tomava uma refeição sem fazer uma oração, né? Principalmente as 3 refeições principais, o café, o almoço e a janta, mas toda noite a gente também tinha a oração da noite, né? Que a gente fazia, e rezávamos pelas vocações. E nessa dinâmica de oração pela vocação, a gente pede a Deus, né? Pede a Deus para que Ele chame. Então, e nesse pedido se inclui a sua família, né? Então, meus pais, né, ficaram com certeza muito felizes com o meu irmão, o padre João Miguel, comigo, mas também com os outros irmãos, né, que assumiram o matrimônio, né, que conseguiram suas famílias, né. Então, os meus pais sempre diziam assim, 2 escolheram o caminho a ser padre, né, mas não por isso eles são mais importantes na família que os outros, né, porque é uma dinâmica de compreensão de que os filhos são criados, acolhidos com amor, e eram muitos, nós somos 14, né? Mas também eles sempre rezavam e pediam a Deus que Deus cuidasse da gente, né? Que Deus cuidasse da gente, né? Então, eles, e com certeza, nos instruíam, né? Então, a gente
A gente se orgulha muito do pai e da mãe que a gente teve, né? Então, muito simples, mas uma pessoas de oração, de virtudes, de valor, né? De ética, de respeito. Então, o pai e a mãe, eles tinham uma autoridade perante os filhos muito grande. E essa autoridade, ela se dava no testemunho, né? Não naquele que precisava impor. O pai e a mãe nunca impunham nada para a gente, mas uma autoridade que se dá pelo testemunho. Essa é a verdadeira autoridade, né? Então a gente aprendeu isso do pai e da mãe, né? A autoridade você mostra pelo testemunho, né? Isso é bonito da vida, né? Então, cada domingo, quando tinha celebração na comunidade, o pai e a mãe, eles se preparavam e só diziam: estamos indo na capela. Nós, filhos, nós estávamos jogando futebol, estávamos fazendo outra brincadeira, outro trabalho, mas a gente sabia o que tínhamos a fazer, né? Então, isso foi muito natural, né? Então, e toda a comunidade se alegrou e continua se alegrando, né? A minha comunidade de origem, embora que ninguém da família mais resida lá, mas eu sinto uma necessidade de visitar a minha comunidade, pelo menos 1 ou 2 vezes por ano, para celebrar com eles, porque lá é a nossa origem. A partir do momento que tu perdeu a tua origem, lá pelas tantas, também tu perde o essencial da tua vida, né? Então eu faço questão, né, de estar com eles, né, e eles se alegram com a gente, né? Então, porque lá a gente iniciou a caminhada, né? E o pai e a mãe, eles sempre foram os primeiros que apoiaram, né? Cada um dos filhos que começou a namorar, que começou a querer, até mesmo eu, né? Eu estava na Tramontina, e nesse período da Tramontina construí casa em Carlos Barbosa. O sonho era construir uma família também, né? Teve os seus namoricos e tudo mais, mas nenhum deles deu certo, né? Não é por causa que o namoro não deu certo que eu que eu resolvi entrar para o seminário. Não é isso, né? Mas a vocação ao sacerdócio, ela sempre esteve presente dentro de minha vida, porque o padre que me batizou, ele permaneceu 22 anos na comunidade, e o jeito de ser do padre e a admiração que a comunidade tinha pelo padre, isso sempre me encantava, né? O jeito simples dele e a admiração. Então a comunidade tinha admiração pelo padre, né? Então isso também é uma coisa que sempre me chamava a atenção, né? E depois eu fui descobrir isso só mais tarde, lá já com 26, 27 anos de idade, quando meu primo era seminarista e ele vinha conversar comigo e tudo mais. Eu estava, na época, eu era atuante da comunidade, eu era catequista, eu era ministro extraordinário da comunhão eucarística lá na comunidade, né? Mas ele dizia: tu tem toda a vocação de ser padre, né? Vai para o seminário, né? Então quem falou comigo sobre isso foi ele, nem foi meu irmão, né? Mas meu irmão, o padre João Miguel, sempre apoiou, né? Sempre incentivou, sempre se alegrou, né? Também por ter um irmão vocacionado, né, à vida sacerdotal. E padre, um pouquinho mais assim, como é que é a rotina, né, de um padre? Então, até para quem está nos acompanhando, tem algumas curiosidades. De repente acredita que é ali rezar uma missa, ou então quando tem algum velório, enterro, assim, contar um pouquinho de como que é. Daqui a pouco, pegando como exemplo a paróquia aqui de Roca Salles, enfim, da tua rotina, do teu dia a dia. A rotina do padre é acompanhar a vida da comunidade como um todo, né? Então, a partir do momento que a gente é instituído como ministro do sagrado para a comunidade, né? O padre é instituído, é investido para isso, né? Então, como ministro do sagrado. Então, há algumas coisas essenciais que são a função do padre: acompanhar as famílias no momento da enfermidade, né? Então a gente seguidamente é chamado para visitar uma pessoa idosa ou uma pessoa enferma, né? Que as famílias creem, né, na força do sacramento da unção dos enfermos, né? Quando eu era criança, eu sempre, talvez era o modo como a igreja ensinava isso, né? Quando a pessoa está enferma e chama-se um padre para dar a unção dos enfermos, porque ele está no leito da morte. Do Concílio Vaticano II, de 65 em diante, 1965 em diante, quando se fala, né, da teologia dos sacramentos, né, nós somos ungidos no batismo,
na confirmação, na crisma e na enfermidade. Né? Agora, essa enfermidade não precisa estar no momento da morte. A pessoa que vai se submeter a um processo cirúrgico, a orientação da igreja é que ela receba a unção dos enfermos com uma força para superar também a cirurgia e se recuperar com saúde. Né? É uma pessoa que está com dificuldade, né, na saúde, né, seja jovem, seja idosa. Né? Então muitos nos chamam quando estão no hospital ou até mesmo em casa para dar unção aos enfermos, porque crê que a pessoa se recupere na saúde. E a gente já, como padre, eu já fui atender no hospital, no período que eu estava em Poço das Antas, né? Fui atender uma senhora no hospital, né? E a nora dela estava segurando ela firme com as duas mãos nas mãos e dizendo, olha, o padre está aqui, ele veio de trazer a cura, né? E o médico havia dito, ela vai morrer em poucos minutos, né? E essa senhora se recuperou e ela viveu mais 7 anos, né? Então, a fé desta pessoa que me chamou para dar unção aos enfermos era maior do que a minha, né? Porque a gente sabe que o corpo estava debilitado, né, pela enfermidade, e até o próprio médico dizia isso, mas a fé dessa senhora que me chamou, que era nora, e a pessoa que se recuperou, né? Mas muitos acreditam de fato nisso. Mas também, a gente, quando tem uma situação mais difícil também, a gente vai para que possa descansar em paz, né? Que também é uma unção que tem a questão do perdão dos pecados, né? Que a pessoa possa descansar em paz. Então a gente tem essa presença bonita na vida das pessoas, né? A visita às famílias, bênção de casa, as celebrações, né, na comunidade, né, aqui na Matriz, ou nos bairros aqui da cidade, nas 22 comunidades. Então, todos momentos, né, celebrativos, de festas e de comunidades que a gente sempre faz presente, né. Um dia por semana, sempre é a nossa folga, por direito, como a nossa maior atuação na comunidade geralmente se dá ao final de semana, sábados e domingos, né. Então, durante a semana a gente tem a organização da comunidade, das reuniões de todas as frentes da comunidade, coordenações, comunidades, ministros, catequistas, coordenações e tudo mais que a gente vai organizando. O padre acompanha tudo isso, né? E ao final de semana as celebrações nas comunidades. Durante a semana também temos alguma coisa, mas não tanto. E é claro, no momento da morte, né? O momento da morte também, de chegar junto às famílias, né? Na oração suplicante, né? Pelo descanso eterno aqueles que faleceram, mas também por aqueles que estão aqui junto agora, né? Oferecendo a Deus o seu familiar que faleceu, né? Para que eles possam ter o conforto que vem de Deus, né? Que a morte, ela é passagem desta vida para a eternidade, né? Então que a partir da nossa fé em Jesus, né, a morte não tem a última palavra, né? Ela é uma realidade presente na nossa vida. Em algum momento ela vai chegar e a gente sabe que a gente caminha para a morte. Todos nós caminhamos para a morte, mas também essa nossa fé da ressurreição, né? Então que a família que entregou seu familiar agora, né, que vai sepultar e tem essa esperança, né, que vai viver a dor, o luto e é tão necessário também que viva isso, né? Nós mesmos, né, meus pais falecidos, tenho sobrinhas falecidas, né? Então uma sobrinha falecida, porque a gente também vive isso na família pessoalmente, né? Então quando a gente passa por isso, né, na vida pessoal, também a gente pode colocar-se no lugar daquele que está passando por isso. E sempre tem situações mais ou menos difíceis, né? Então tem acidentes, tem outras situações difíceis, né? Todas as 3 paróquias que eu estive, tanto aqui, Alto Feliz e Poço, né? Situações, né, infelizmente, do mundo da droga, da violência, né, que ceifam vidas jovens.
E aí são momentos muito difíceis. Para nós padres também, o que você vai dizer para uma família que esta realidade que... Então a gente, Dom Carlos, nosso bispo, ele sempre diz assim, a gente tem que ter o cuidado e a sensibilidade de não aumentar o sofrimento da família, né? Então trazer uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, e nem sempre é fácil, porque o padre também nem sempre está inspirado, né? Também tem coisas que no dia a dia que às vezes também nos deixam chateados, mas a gente tem que nessa hora, e cada momento desses está ligado, estamos falando do momento da morte, né? Cada família é uma família, né? Ela tem a sua realidade de encarar a morte, né? Alguma morte que estava esperada pela realidade da família da pessoa que faleceu, né? O modo como se deu a enfermidade e tudo mais, mas tem aquela que é inesperada, né? Então elas são situações totalmente diferentes e cada uma ela é única, né? Então a gente sempre tem essa presença bonita, né, no momento, né? E que bom, digo que bom que as famílias fazem questão que o padre esteja presente no momento da morte, né? Tivemos esses momentos difíceis da pandemia, né, em que isso não era possível, né? O velório não era possível, a despedida não era possível, né? Então essas famílias que vivem um drama, uma dor maior ainda, né, que não puderam se despedir, nem dar uma despedida digna, né? Então é tudo muito rápido, né? Então são realidades até que para nós padres se tornou muito difícil também, né? Você chegar, né? É uma situação, alguém que faleceu com Covid, e você chega a essa realidade e agora, eu posso me aproximar, posso cumprimentar a pessoa, a família no caso, né? Eu posso... Então a gente também foi instruído a ficar mais distante. Isso ficou uma coisa muito artificial, muito fria. Então, para nós, para mim de modo especial, isso... Porque quando a gente teve um momento que, dá para dizer assim, que o momento da partida do pai e da mãe, essa presença de tantas pessoas amigas que vieram nos confortar nessa hora, né, que isso é uma força, né? E você ter que chegar a uma família e simplesmente fazer uma pequena oração e vamos para o túmulo e deu, né? Então são momentos assim que nos angustiam bastante também, né? Então a gente se colocar no lugar dessa família que sofre isso. Então a função que a gente exerce na vida das pessoas, ela é muito importante. Com certeza. E também, mudando um pouco de assunto, mas falando também um pouco sobre, juntando, né, o padre e também a vida pessoal, a questão do vinho, né, que é muito citada em questão de Santa Ceia e etc. Fora do horário também vai um vinhozinho ou não? Olha, a orientação... Agora já era. A orientação do nosso bispo da igreja, né, como não só para o padre, né, mas também para toda a pessoa, é sempre evitar os exageros, né? Então o vinho nunca foi proibido e o vinho é o símbolo da alegria, né? Eu pessoalmente não sou muito adepto ao vinho, né? Pessoalmente não, né? Eu já prefiro mais uma cerveja, né? Então uma cerveja, né? Nada de exagero, tudo mais isso, aquilo, né? Evidente que o vinho de missa, ele é um vinho todo especial, né? Ele é diferente de todo e qualquer outro vinho, porque ele eu não sei como é que ele é feito, mas se diz que ele é sem fermentação, sem adição de açúcar, sem uma uva toda especial. E o gosto dele puro. E o gosto dele é todo especial, e quando a gente limpa o sanguíneo pós comunhão na purificação, e se fica um pouco de vinho, ele não mancha o sanguíneo, tipo assim, pega um vinho comum e tá essa mancha, porque você percebe que aí tem água ou outras realidades de não tanta pureza no vinho como esse vinho de missa, né? Mas assim, não esconde ninguém que uma taça de vinho, uma cerveja, né, não faz mal para ninguém, né? Mas assim,
Tem pessoas, tenho colegas que por opção não bebem nem vinho, nem cerveja. Tem aqueles também que dizem que não se deve beber. Não, a gente tem que ter o cuidado, como nós somos sujeitos a ter chamado a qualquer hora para atender uma pessoa em necessidades urgentes, né? Então, como a gente também é motorista, né? Então eu tomo muito cuidado em relação a isso, né? Então, quando eu posso beber um vinho, às vezes um sábado à noite e tudo mais, né? Então, alguma coisa, né? No dia de semana eu evito, né? Tudo mais assim, né? Mas não que eu não aprecio, né? Tudo mais, né? Um bom churrasco, uma janta, um almoço, uma família, né? A gente não descarta, né? A gente sempre se alegra com o convite, né? E ainda seguindo essa linha de curiosidades, né, padre? Com relação ao confessionário, né? A gente até que você explicar como é que está um pouco mais essa questão, se houve algumas mudanças, se ainda, porque também dentro da igreja acaba se reinventando, se remodelando, né, o que a atualidade pede, digamos assim. Mas como é que é? Porque agora eu vou falar como, não que eu seja fofoqueira, né, mas eu digo assim, às vezes como pessoa a gente tem certa dificuldade, digamos, para guardar segredos, né? Não é claro que não é a questão aqui do padre, né? Mas como é que é todo esse trabalho por trás? Tu receber de repente sem aquele olhar de julgamento, enfim, digamos, porque a pessoa tá se abrindo ali naquele momento. Como é que é esse Bom, trabalho, eu, por exemplo, né, assim, preparação? Confessionário, você fala de confessionário, eu tenho muita dificuldade, vamos falar, usar o confessionário, tipo aquele espaço antigo que tinha na igreja, nós temos aqui na igreja também, e tudo mais assim. Eu prefiro numa sala, numa conversa, como nós estamos aqui sentados conversando, você olhar para a pessoa. A função, missão do padre é acolher a pessoa em nome da igreja, né, e ajudar essa pessoa para que ela possa abrir o seu coração para aquilo que ela, naquele momento, ela está necessitada de uma confissão e também pedir perdão a Deus. Essa realidade nossa, nós acolhemos, nós ouvimos o penitente, a nossa missão também é dar uma orientação e absolvição. O perdão é de Deus. O padre, ele é ministro da misericórdia. Eu não procuro lembrar quem veio se confessar, o que a pessoa disse e tudo mais, embora que eu pessoalmente acho muito mais gratificante uma confissão, você sentado, né, e olhando para a pessoa e não naquele ambiente que isso não possa ser assim, né? Mas eu não procuro me lembrar, né, o que a pessoa disse, quais os seus pecados, e nem depois da confissão, não é essa a nossa missão, né? Então, a nossa missão como ministros é acolher e colocar isso no... Sabe que é uma coisa assim, que a gente não recebe uma orientação específica como fazer para esquecer o pecado da pessoa. Mas a orientação que a gente tem, que a gente não pode contar, né? Então existe o sigilo sacramental, né? E a gente não pode violar o sigilo sacramental. Tanto que, por exemplo, assim, nós temos a confissão e temos a orientação espiritual. Uma coisa é que a confissão é sacramental. A orientação espiritual, ela não é sacramental, mas ela exige o mesmo sigilo. Porque se a pessoa que vem para uma orientação espiritual, ela também tem algumas coisas que ela não quer levar ao nível de confissão, de sacramento, mas ela se abre para o padre, para quem acompanha nesse momento de orientação espiritual. Mas o padre também tem a incumbência de não sair falando dessas questões. Também, quando eu estudava na teologia dos sacramentos, o nosso professor na época dizia o seguinte, né? Se eu sair do confessionário, sair contando os pecados de uma pessoa, isso também incorre em o padre perder, o único fato que o padre perde o
o sacramento da ordem, né, tudo mais assim, porque eu não posso violar o sacramento, né. Então, se é um caso que eu prejudique alguém e tudo mais, por exemplo, chega alguém e diga assim, olha, digamos, você chega para mim e diz, padre, olha, eu cometi um assassinato. E chega alguém ligado à investigação desse assassinato e diz, padre, essa pessoa veio se confessar. Não, isso, o que ela confessou, eu não posso abrir segredo de confissão. Não, o segredo de confissão não está nessa, então também isso, então a gente também tem esse cuidado, não, a gente atende colegas, padres, a gente atende tantas pessoas aqui da comunidade onde eu passei e tudo mais. E o interessante é que muitas pessoas até chegam a dizer assim, olha, mas o padre é meu amigo, por isso eu não posso me confessar com ele. Não, Jesus justamente dizia o seguinte, né, eu vou me abrir para aquele que é meu amigo, né, porque ele me conhece. Né. Todos nós estamos caminhando para uma vida melhor, né. Então a confissão ela nos ajuda para isso, né. Então se eu procuro um padre amigo para me confessar, né, então as pessoas que se tornam meus amigos na comunidade, a gente vai conhecendo a história da vida, essa é aquela citação, né, tudo mais, né. Então a gente também pode orientar, porque uma pessoa totalmente desconhecida, né, tá, mas você não sabe nada da vida dela, também fica difícil orientar, né, tudo mais assim, tem essa função também, na confissão o padre orientar, né, tudo mais assim, a pessoa que agora veio se confessar, né. Então você conhece um pouco por isso, quando a gente é colocado como pároco, justamente para isso, e por isso nos tempos passados, o pároco ficava a vida toda na paróquia. Ele ficava a vida toda. Hoje se tem um pouco um pensamento diferente de alguns anos, né? Mas não mais tantos como era uma vez era a vida toda, né? Tá certo. Tá. Vendo as religiões hoje outras religiões ganhando mais espaço, como tu avalia o crescimento de outras religiões e como a igreja tá fazendo com que os fiéis permaneçam nela? A igreja católica em si está se reformulando, está se refazendo ou não? A igreja católica ela tem uma preocupação muito grande, né, com a relação que as pessoas tenham para com Deus, né? Mas uma sincera, uma verdadeira experiência de Deus, né? A gente bem historicamente sabendo que o censo vem trazendo que o número de fiéis da igreja católica ano a ano ou tempos em tempos ele vem decaindo, né? Mas o que acontece, né? A igreja, ela, por volta de 2012, por aí, a igreja, ela, então, no Brasil, ela fez o seu censo, né? Então, saiu o censo, né, do Estado, né? Que a igreja católica, ela ainda está com 70% do povo brasileiro como fiel, né? Não, a igreja diz, não, 70% do povo brasileiro como fiel, isso são 140 milhões de pessoas, né? E nós não temos esse povo todo nas nossas comunidades, né? Então agora, a igreja, ela internamente, ela faz uma avaliação, como é que está a participação das comunidades, e aí, deste povo todo, a igreja chegou em torno de 9%, que em torno de 12 milhões, né? Então é um número muito reduzido, pessoas sim, que de fato têm uma vida de comunidade. Agora tendo, por exemplo, assim, as pessoas que fazem uma verdadeira, uma bonita caminhada, né, de repente não se encontraram na igreja católica, tudo mais por um ou outro motivo, agora quando nós escutamos agora está saindo o sínodo da igreja do Papa Francisco, né, ele pediu, então as respostas que nos vieram, a maioria das respostas que vieram foram que a missa ela é muito sistemática, devia ser diferente, né, então as pessoas não gostam da missa por causa disso. É evidente que ao longo da história a missa já teve suas adaptações e sempre teve em relação a isso, né.
Mas uma verdadeira experiência de Deus, que a palavra de Deus possa ser uma luz para a vida da pessoa, seja na igreja católica, seja numa igreja luterana, evangélica luterana, né, que é outra igreja tradicional, e as pentecostais, né, que realmente as pessoas possam fazer uma verdadeira experiência de Deus, né. Então eu acredito que esse é o caminho, né, da pessoa poder fazer uma verdadeira experiência de Deus. O que me aflige é quando nós temos muitas pessoas em nossas comunidades que ainda vêm buscar o sacramento do batismo por tradição. Ainda as crianças fazem a primeira comunhão por tradição. E aí a gente tem todo um acompanhamento com os pais, né, e tudo mais, a gente diz, mas não é por tradição, isso é por adesão. E aí a gente percebe que a igreja, então, na Diocese de Montenegro, foi implantado a pastoral do batismo, que a pandemia também trouxe dificuldades, que essa pastoral do batismo agora ela foi, nós estamos meio parados em relação a isso, não recomeçamos, porque os próprios catequistas do batismo, eles se afastaram, né? Tivemos essa dificuldade, né? Então a visita que se fazia à casa da família que vinha solicitar o batismo, e na casa da família, então, além de fazer então dar uma orientação sobre o batizado, a celebração do batismo, mas esse convite que a família deveria sentir-se parte integrante da comunidade. Mas vinha, fazia o batizado e depois não tinha mais uma continuidade de vivência de comunidade. E aí, quando passam alguns anos, chegam para a comunidade para fazer inscrição para a primeira comunhão, e a comunidade que acolheu essa criança para o batismo, agora vai ter um segundo contato só na primeira comunhão. Então a gente temos o trabalho dos coroinhas, temos o trabalho nessa fase, nessa idade. As crianças se encantam com o coroinha, mas assim, até os pais vêm para a comunidade, participam da comunidade de outros eventos, né, celebrativos, de festas, de trabalhos, se envolvem com reuniões, mas a criança fez a primeira comunhão, ou no máximo a crisma, e aí essas crianças, elas parece que não surtiu efeito, né? Então a gente ainda não descobriu o que realmente pode atrair essas crianças para a comunidade, né? Com o passar do tempo, a igreja inverteu a ordem de celebração dos sacramentos, porque é batismo, crisma e eucaristia, né? Porque a origem da igreja sempre era assim, o batizado é confirmado na fé, aí depois ele faz a sua primeira comunhão, onde ele vai participar da mesa da eucaristia, né? E hoje esses sacramentos são invertidos, né? Batismo, eucaristia e crisma, pela idade, porque um pouco se pensa que a criança deve ter consciência do sacramento que está acolhendo, e aí como a gente conseguir atrair essas famílias, não é só a criança, as famílias, né, para a vida da comunidade, né. E outra questão também, nós tínhamos aqui até o 2019, quando virada 19, quando entrou a pandemia, um grupo de jovens, e as pessoas precisam de pessoas adultas que acompanham os jovens, e esses também se afastaram, né. Então, um grupo de jovens que não deu continuidade, estamos em busca de encontrar de novo, porque a gente agora está com 186 crianças e jovens na catequese, só aqui no Centro de Roca Salles, né? Então, a nossa angústia é o que nós temos a oferecer para eles depois da crisma, né? Então, enquanto crisma, eles estão conosco, né? Mas esse trabalho que fazemos na catequese, a gente percebe que são pouquíssimos, né? Dom Carlos disse, se nós apenas, né, tivéssemos talvez 1/10 de perseverança, já poderíamos estar contentes, né? Mas a gente às vezes em comunidades... Então é uma realidade que nos angustia também, né? Muitos voltam mais tarde, né? Mas essa continuidade, né? Mas no nosso tempo de criança, né, falo do meu tempo, né, estou com 51, de 45 anos atrás, a presença na comunidade era o único espaço que a gente tinha, né?
Hoje não é mais o único espaço. Então a igreja precisa encontrar meios que possa atrair a família para a comunidade. Então tem as mais diversas formas, outros que têm a obrigatoriedade de missa, outros, mas nós não temos isso aqui, mas também não dá resultado. Fez a crisma e vai viver o seu caminho, né? Mas a nossa missão, em primeiro lugar, atendendo o apelo do Senhor, é semear, né? É semear, né? Então acolher no batismo, acolher na Eucaristia, na crisma e lançar a semente, né? Então e crer, né, que essa semente ela caia em terra boa, né? Que ela possa produzir frutos, né? Então o Evangelho de hoje, né, desse dia de hoje, né, que a terra cai em terra boa, ela produz frutos, 100, 60, 30 por semente, né? Tem o seu tempo. A lavoura é o coração humano que a palavra é semeada, né? Então a terra, né, que possa produzir frutos, essa é a nossa missão, né? Então números, né? Eu nunca me preocupo tanto com número, mas eu me angustio, sim, com tantos que nós temos, porque são 180 e poucas famílias que nós temos hoje com as crianças na catequese, e a gente não... Em outros eventos sociais, eles estão presentes, né? Então, a missa não é o momento forte da vida deles, né? Porque também precisa se descobrir, porque não é só a missa, né? Evidente que a missa é o lugar por excelência da escuta da palavra, né? Mas não é só a missa, né? Então a gente não pode dizer que esses que não estão na missa, que não vêm na missa no final de semana, todo final de semana, que eles não é isso, né? Mas a gente tem que ter essa esperança de que é Deus que vai trabalhar no coração deles, né? Então essa é a nossa esperança. Com certeza. E padre, falando um pouquinho sobre a homossexualidade, que a gente sabe que daqui a pouco às vezes acaba gerando polêmica, enfim, como que vocês costumam tratar isso? Porque este também é um público que precisa de um olhar, né? E que às vezes, justamente por sofrer esse preconceito, como é que vocês, e tu enquanto padre, avalia ou tenta orientar, ajudar, acolher, né? Tenta também fazer o teu trabalho ou passar a mensagem para essas pessoas? Em primeiro lugar, a gente precisa ter presente que são pessoas humanas, né? Amadas por Deus como toda qualquer outra pessoa, né? Em segundo lugar, nós, então, como a comunidade, como a sociedade, como igreja, né? A gente precisa tratá-los com amor e respeito, né? Então, a questão do homossexualismo, né? Então, quando eu estava no seminário, hoje já é falecido, o padre João Núncio Caldana, ele era um psicólogo, né, muito conceituado, né? Ele sempre dizia o seguinte, né, a questão da homossexualidade, vocês vão ver isso mais do que nós, no nosso tempo, porque isso é uma realidade velada, né? Isso faz agora 11 anos que eu passei pelo período do seminário, né? Então, o que hoje, né, assim, na sociedade aflora muito, anteriormente a isso era uma coisa escondida, velada, porque justamente por essa questão do medo, do preconceito, que as pessoas tinham medo de publicamente dizer, né, a sua real situação, né, sua identidade sexual e tudo mais. Mas a nossa missão, né, o Papa Francisco ele nos diz, né, a nossa missão é acolher, né? Ao primeiro lugar, o Papa Francisco fala assim, né, que o homossexual ele deve ser acolhido na sua família, né, na sua família, pais, irmãos, né, seus familiares. Talvez seja este, ele diz, né, o maior o lugar de mais rejeição, ou mais seja na própria família, né? E então na sociedade talvez possa ser isso que surge, que gere uma revolta, né? Uma revolta, né? Então a sociedade depois, aquilo que a família produz, a sociedade reproduz, né? Pode ser que sim, pode ser que não, né?
Né? Tem outras questões também, né, que o que muito se fala, mas que não compete a nós padres, quanto à questão da união homossexual como sacramento na igreja, né? A gente sabe que o sacramento do matrimônio ele tem duas finalidades essenciais, né? É a união do casal e a perpetuação da espécie, que é a procriação, né? São essas duas. Uma não subsiste sem a outra, né? Então isso, quem vai dizer sobre isso deve ser a igreja como um todo, tem o Papa, tem os bispos cardeais. Nós como padres, nós seguimos aquilo que a igreja orienta sobre isso. Então, aquilo que quando nós escutamos o mandato missionário, né, de Jesus a Pedro, né, a igreja vive também isso, aquilo que do ligares na terra será ligado no céu, aquilo que não ligares na terra, seja questão de pecado, né, seja questão de exclusão, mas também por enquanto a igreja está dizendo, olha, e não é só o Papa, é todo um corpo que existe por trás do Papa que pensa isso. Enquanto que se pensa ainda o casamento como uma questão unitivo e procriativo, né? Então tem essas questões, né, então, que é da igreja, né? A gente sabe que eu até poderia dizer, bom, pessoalmente, mas a minha opinião pessoal aí nessas questões ela não vale nada, né? Porque não é o padre que vai dizer sim ou não, né? Isso tem uma orientação da igreja. Mas como pessoas, como indivíduos, como a sociedade, tem o mesmo direito, o mesmo espaço, a mesma dignidade de vida. A nossa missão não é por aí excluir ou ter preconceito em relação a isso, né? Tudo mais assim, né? A gente sabe que é uma situação difícil, né? Tudo mais, porque o padre ele representa a instituição igreja, né? Mas são coisas que não competem ao padre, né? Existem instâncias superiores, né? Então a gente também fica preso a isso, né? E também mantendo mais ou menos essa linha de perguntas que acho que todo mundo gostaria de fazer para um padre, questão de aborto. Como é que a igreja vê esse assunto tão polêmico e falado no mundo inteiro? Quando nós estudamos a teologia moral, e aí na teologia moral, né, lá sempre se fala a questão do mal menor. A gente sabe de situações que a gente deve sim condenar, situação de estupro, né? A gente não tem como medir o sofrimento de uma adolescente, de uma criança, uma adolescente, uma jovem, uma mulher estuprada, né? A gente não tem como medir a dor dela. Dizer agora que esta criança deve pagar com a sua vida a violência que a mãe sofreu, né? Porque essa criança ela deve ser amada também, né? Mas é difícil uma mulher, né, violentada, seu corpo é violentado, amar o fruto dessa violência, que aí isso é muito difícil, né? Quando a igreja fala na teologia moral no mal menor, né, no mal menor, por exemplo, assim, se existe casados, né, que a mulher tem dificuldade de ter filhos, né, engravidou e incorrendo em risco iminente de morte da mãe e da criança, de levarem adiante a gestação, o mal menor, nesse caso, a ética, a moral, ela diz o seguinte, né, você preservar a vida que você tem aí, que é a mãe, né? Então esse é um aborto que você quer preservar uma vida, né? Você quer preservar a vida da mãe, né? O aborto, né, em si, fazer o aborto por abortar ou tudo mais, né? Então existem várias questões, né? Então a gente nunca pode se colocar a favor do aborto, mas a gente sempre deve olhar também
Porque existem tantos e tantos abortos, né, que houve a relação sexual, que não houve uma violência, aconteceu uma gravidez e agora eu não quero esse filho, né? Então existem outros meios que a igreja também, a igreja em si abertamente não aprova, né, tudo mais assim, mas os métodos de prevenção, né, tudo mais assim, né? Então, como igreja, abertamente a gente não pode falar sobre isso, né? Não pode dizer, olha, eu sou a favor do anticoncepcional, da camisinha, tudo mais, isso, aquilo, né? Mas se é a relação sexual que se quer ter, então que se evite a gravidez, né? Então, se ela é não é uma violência, né? Uma coisa é a questão do estupro, né? Tudo mais, isso, aquilo, né? Mas o aborto é sempre você matou a vida e isso não tem volta. Isso não tem volta. Então são situações muito difíceis, né? Então você matou uma vida, né? E não sei se isso diminui a dor da mulher violentada, se não aumenta a dor da mulher violentada, né? Porque de repente assim a mulher diz assim, olha, eu tenho direito sobre o meu corpo. Não, porque se foi uma relação sexual, digamos, né, livre, e você engravidou, esta nova vida, ela é independente, ela precisa desse espaço, que é o ventre materno, por 9 meses, né, para que ela possa se desenvolver e poder viver fora do útero materno, né. Então ele é um crime, né. Ele é um pecado de matéria gravíssima, né. Você toma consciência do pecado, do que você está matando alguém, né? Então, outras questões, né, de violência sexual, a gente acompanha tantas situações de crianças e menores, tem uma agora aqui de 11 anos de idade e tudo mais. Em primeiro lugar, este que comete uma atrocidade dessas, ele não pode estar vivendo uma sociedade, uma família, né? Então, mas eu não sei se o aborto diminui a dor da mulher que foi violentada sexualmente. Porque a gente, como padre, a gente acompanha pessoas que foram violentadas, né, e que justamente até nem tanto de confissão, a gente antes falava, né, que vem falar numa direção espiritual, né, e casaram e tudo mais, mas não conseguem ser felizes, né? Porque não engravidaram, mas não conseguem ser felizes, né? Porque a experiência da relação sexual não foi boa. Carrega esse trauma, na verdade. É um trauma. E não consegue se relacionar com o seu marido, né? Não consegue ser feliz, né? Porque justamente pelo fato, né, de sofrer uma agressão, né? Então, por isso eu digo, né, que você... Então é uma situação muito complicada, muito delicada, né? Então esta vida que aí está, né? Então não saberia assim dizer, eu prefiro não dizer sim ou não, mas fazer uma reflexão, né, em cima disso, a respeito do valor inestimável que tem esta vida. Agora, o que fazer para reparar a dor? A dor de modo especial, aquela que foi violentada. Agora, aquele aborto que se fez porque houve uma relação sexual, digamos assim, espontânea e tudo mais, e se engravidou, sou radicalmente contra. Né? Então, existiam meios para evitar a gravidez. Sim. Foi uma inconsequência, na verdade, né? Bom, Padre, para a gente já ir encaminhando a nossa conversa para o final, né? Enfim, a gente gostaria que tu deixasse uma mensagem para quem está nos acompanhando, uma palavra, fica à vontade. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade desse bate-papo agradável aqui com vocês, né, de ter essa oportunidade e tanta coisa bonita que a gente vai conversando da nossa vida pessoal, familiar, das nossas origens, da vocação, essa belíssima vocação que a gente acolhe e que a gente possa sempre, né, colocar-se no caminho do bem, né, construir, né, uma sociedade justa, fraterna, feliz, a partir da escuta de Deus, né,
da palavra de Deus, o apelo que Deus faz a todo ser humano, né? Não importa se é católico, se é pentecostal, se é luterano, ou tem uma outra denominação religiosa, ou se crê em Deus ou não, né? Mas que a todos Deus tem alguma coisa a dizer e que possa contribuir para que possamos ter uma sociedade feliz, né? Eu acredito muito nisso, né? Então, uma das coisas que eu aprendi do meu pai, né? O meu pai sempre dizia o seguinte, né? Qual é o valor que aquilo que você busca na tua vida, que valor isso tem na tua vida, o que isso acrescenta na tua vida, né? Então, os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos anseios, nossas buscas, a nossa vocação, porque a vocação é um chamado de Deus, né? O que ela acrescenta à nossa vida e o que ela nos torna pessoas melhores. Então, o meu pai sempre fazia a gente refletir sobre isso, né? Então, com certeza, isso ajuda a gente a buscar os seus sonhos com equilíbrio, com cuidado, acima de tudo, respeitando, né, a sociedade como um todo e as pessoas que vêm ao nosso encontro, né? Muito bem. Obrigado, João Paulo Schaeffer, Padre João Paulo Schaeffer, né, por nos ter recebido hoje aqui na casa, também na igreja. E podemos conhecer um pouco, então, a igreja aqui de Roca? Podemos. Então tá, vamos lá. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. Abençoa, Senhor.